Olá, sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Extraordinária e Ordinária Digital de 2026 da Sicoob Copicred. A Assembleia está disponível na íntegra em nosso canal no YouTube e as votações poderão ser realizadas pelo aplicativo Sicoob Mob ou pelo Super App Sicoob, das 9 horas do dia 28 de abril até as 15 horas do dia 29 de abril de 2026. Durante a realização da AGO, a comunicação oficial com a Sicoob Copicred acontecerá exclusivamente por mensagem de texto via WhatsApp, pelo número 0800 878 1600. As perguntas relacionadas à pauta da Assembleia serão respondidas em horário comercial nos dias 28 e 29 de abril. Informamos, no momento, que a mesa está composta de forma virtual pelos membros do Conselho de Administração: Marcos Antônio Rodrigues, Roberto César Hipólito, Elisandra Cornacini Salesi, secretária dessa Assembleia, Antônio Pereira Júnior e, por mim, Antônio Geraldo Montanhês, presidente do Conselho de Administração. Assim, estando devidamente composta a mesa, declaro instalada a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 2026 da Sicoob Copicred. Comunico que todos os itens dessa Assembleia se encontram disponíveis para votação dentro do aplicativo Sicoob Mob e Super App Sicoob, até às 15 horas do dia 29 de abril. Na sequência, convidamos todos para assistir o vídeo institucional. Somos feitos de valores e principalmente de pessoas conectadas para oferecer o melhor do cooperativismo a você cooperado. Há 42 anos, vivenciamos momentos especiais e marcos importantes em nossa história, com a expansão dos PAs, a chegada de novos cooperados e a geração de novas oportunidades. São 42 anos buscando sempre o melhor. Nossa cooperativa nasceu com o propósito de ajudar, cooperar e melhorar a vida de nossos cooperados. Seguimos comprometidos em fortalecer o cooperativismo de crédito, contribuindo para a realização de sonhos, conquistas e méritos. Hoje, celebramos mais um capítulo de nossa trajetória, construída com dedicação, pertencimento, responsabilidade, compromisso e respeito por você, cooperado. Trabalhamos continuamente para gerar soluções e ações sustentáveis, sempre alinhadas aos princípios da cooperativa. Nossa instituição está presente em Guararapes, São Paulo, Mirandópolis, São Paulo, Araçatuba, São Paulo, Centro e São João, Guaraçaí, São Paulo, Valparaíso, São Paulo e Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Além dos canais digitais, contamos também com a UAD, Unidade Administrativa, localizada em Valparaíso, São Paulo, onde tudo começou e de onde realizamos o atendimento aos cooperados por meio do 0800. Além de que oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços para melhor atender o cooperado, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. No ano de 2025, alcançamos resultados que refletem a força da união, a eficiência da gestão e o compromisso da instituição. Enfrentamos desafios, conquistamos resultados sustentáveis e seguimos avançando com consistência. Cada passo reflete o trabalho conjunto entre cooperados, colaboradores e parceiros. Em dezembro de 2025, apresentamos um acumulado de resultados financeiros de R$ 7.302.079,80, contando também com 10.663 associados. E no mesmo período atingimos R$ 87.531.679,09 em nossa carteira de crédito. Já em depósitos,
R$42.486.253,88 em depósito à vista, R$125.986.420,17 em depósitos a prazo, R$421.409,22 em depósitos de poupança e R$17.764.780,79 em LCA. Esses números refletem diretamente em nossos cooperados. Aqui, trabalhamos com o compromisso de melhor atendê-lo e gerar valor. Você é a nossa prioridade. Aqui, cada cooperado é dono, participa das decisões e compartilha os resultados. É essa a relação de confiança que cultivamos. Encerramos o ano com patrimônio líquido de R$43.808.363,92, capital social dos cooperados de R$11.295.741,43, ativos totais de R$272.583.537,70 e captação de R$186.658.864,06. Isso é Sicoob Copicred. E o que nos torna diferentes? Somos guiados por valores. Ser Sicoob Copicred vai além de alcançar resultados. Significa atuar como cooperado com responsabilidade, compromisso e atenção ao próximo. Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicoob Copicred recebeu o selo GPTW Great Place to Work, certificação internacional que reconhece empresas com excelentes ambientes de trabalho, baseados na confiança, cultura e clima organizacional. E no Sicoob Copicred, acreditamos na valorização das pessoas. Atualmente, as mulheres representam 60% do nosso quadro de colaboradores, reforçando o nosso compromisso com a diversidade e a equidade. Também atuamos junto à sociedade por meio de ações de solidariedade e cooperativismo com o apoio do Instituto Sicoob. Buscamos constantemente contribuir com a comunidade, apoiando diversos eventos beneficentes e iniciativas voltadas ao bem comum. Além das ações externas, investimos no desenvolvimento do nosso time, com treinamentos e capacitações constantes para melhor atendê-lo. Valorizamos o crescimento dos nossos colaboradores, incentivando o aprendizado contínuo e a evolução de seus conhecimentos. Em nossas mídias sociais, seguimos com crescimento constante. De janeiro a abril, atingimos 1.052.991 visualizações. Fica o convite a você, cooperado. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de nossas ações, resultados e informações importantes. Agradecemos a cada cooperado que faz parte da nossa trajetória. Seguimos preparados para os próximos desafios, mantendo vivo o propósito que nos guia todos os dias. São 42 anos de dedicação, cooperação e evolução. Ser Sicoob Copicred é ser feito de valores. Dando sequência, convido a senhora Elisandra Cornacini Salessi para proceder à leitura do edital de convocação. Olá, cooperados. Na qualidade de secretária desta Assembleia, informo que o edital de convocação foi devidamente divulgado aos associados, razão pela qual farei a leitura resumida dos seus principais pontos. Por convocação do presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Copicred, Sicoob Copicred, realizamos a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Digital, referente ao exercício de 2025, com a participação dos associados em condições de votar.
A assembleia está sendo realizada de forma digital por meio do aplicativo Sicoob Mob nos dias 28 e 29 de abril de 2026, com a transmissão e votação disponíveis durante todo o período. Na Assembleia Geral Extraordinária, serão deliberadas propostas de reforma do Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral. Já na Assembleia Geral Ordinária, serão apreciadas a prestação de contas do exercício de 2025, incluindo o relatório da gestão, demonstrações financeiras e parecer da auditoria independente, além da destinação das sobras, fixação de remunerações e atualização de políticas institucionais da cooperativa. Reforçamos a importância da participação de todos os associados nesse processo. Desejamos a todos uma excelente Assembleia. Passamos agora para o item 1 da nossa Assembleia Geral Extraordinária. Reforma ampla e geral do Estatuto Social. Convido o senhor Matheus Lima Ferreira, gerente de Governança e Jurídico, para proceder com a apresentação. Bom dia a todos. Submetemos à apreciação e deliberação dessa Assembleia a proposta de reforma do Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Coopcred Sicoob Coopcred, com o objetivo de promover sua atualização e alinhamento às diretrizes e ao padrão sistêmico do Centro Cooperativo Sicoob CCS. A presente proposta visa modernizar nosso estatuto, incorporando melhorias que fortalecem a governança, aprimoram as clarezas das regras institucionais e asseguram maior aderência às normas regulatórias e às boas práticas do sistema cooperativo. Essa atualização proporciona maior segurança jurídica, transparência e organização da condução das atividades da cooperativa. Além disso, o alinhamento ao padrão sistêmico contribui para padronização de procedimentos, maior eficiência na gestão e fortalecimento da nossa estrutura administrativa, garantindo que o Sicoob Coopcred continue evoluindo de forma sólida, sustentável e em conformidade com as diretrizes do sistema ao qual está inserido. Essa medida também reforça o compromisso com a participação democrática dos cooperados, assegurando que o Estatuto reflita de forma clara os direitos e deveres e responsabilidade de todos os envolvidos. Ressaltamos que o Estatuto completo está com todas as alterações propostas disponível em nosso site Sicoob Coopcred. Vamos apresentar agora as principais alterações ao Estatuto, sendo em vermelho as exclusões e em azul as inclusões. No capítulo 5 das responsabilidades e da readmissão, obtivemos uma consolidação e detalhamento das regras de readmissão no artigo 14. O texto original trazia apenas a exigência de prazo mínimo de 2 anos para a nova admissão, após o desligamento, além da previsão de deliberação pelo Conselho de Administração. Já o novo texto mantém o prazo de 2 anos, porém acrescenta critérios objetivos para a readmissão, como atendimento às exigências vigentes para associação, quitação de débitos inadimplidos ou lançados em prejuízo. Introduz exceção expressa ao prazo, caso não tenha havido restituição de capital ao associado, conferindo maior razoabilidade à regra. Estabelece a obrigatoriedade de recomposição do capital social com atualização monetária pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro à cooperativa. Prevê de forma clara a discricionalidade do Conselho de Administração, permitindo deliberar casos excepcionais antes do prazo ou fora dos critérios conforme o interesse da cooperativa. Já no artigo 15 do mesmo capítulo, nos casos de eliminação ou exclusão, o dispositivo foi mantido em sua essência, quanto ao prazo de 2 anos, porém o novo texto inclui regra expressa quanto à necessidade de integralização do capital atualizado para a readmissão. Uniformiza o tratamento econômico entre associados desligados voluntariamente e aqueles excluídos, reforçando a isonomia e mitigando riscos financeiros.
No título 3 do Capital Social, o capítulo da formação do capital, das considerações gerais, obtivemos a inclusão do parágrafo 3º no artigo 16, referente ao condicionamento à remuneração do capital. O texto anterior passou a prever no parágrafo 2º a possibilidade de remuneração do capital integralizado. A nova redação avança ao incluir o parágrafo 3º, estabelecendo que a remuneração do capital fica condicionada ao cumprimento das obrigações sociais pelo associado. Vincula esse direito ao regular relacionamento operacional com a cooperativa. Na prática, a alteração evita que o associado inadimplente ou sem participação ativa sejam beneficiados. Reforça o princípio cooperativista de participação e reciprocidade. Já na reestruturação do artigo 17, referente à integralização do capital na admissão, a mudança do artigo 17 é mais robusta e traz 3 evoluções importantes. Primeiro, aumento expressivo do capital mínimo de ingresso. Antes, pessoa natural, 20 cotas partes. Pessoa jurídica, 150 cotas partes. Agora, pessoa natural, 200 cotas partes. Pessoa jurídica, 300 cotas partes. O objetivo é fortalecer o capital social desde a entrada do associado, elevar o nível de comprometimento econômico com a cooperativa. Segunda evolução importante do item é a flexibilização da forma de integralização Antes, a integralização obrigatoriamente à vista. Agora, a possibilidade de 50% à vista e o saldo remanescente até 4 parcelas mensais consecutivas. O objetivo é fortalecer a cooperativa, porém facilitar o ingresso de novos associados, equilibrando o rigor e a acessibilidade. Terceira e última evolução do artigo é o reajuste do parágrafo 2º referente à garantia das operações. Foi mantida a previsão de que as cotas partes respondem pelas obrigações do associado. Houve a inclusão da expressão sem prejuízo das demais garantias formalmente constituídas. Com o termo, reforçamos a segurança jurídica e financeira da cooperativa, deixando claro que o capital social é uma garantia adicional e não exclusiva. Ainda no mesmo capítulo da formação do capital, das considerações gerais, obtivemos a inclusão de parágrafo único no artigo 18, referente à associação de menores. O texto original já permitia a associação de filhos ou dependentes legais, desde que representados ou assistidos. A nova redação mantém essa previsão e acrescenta o parágrafo único, estabelecendo que as questões omissas referentes a essa matéria será decidida pelo Conselho de Administração. O intuito é garantir maior segurança jurídica diante de situações não previstas expressamente. Reforça o papel do Conselho na gestão de exceções e casos específicos, especialmente relevantes quando envolve menores de idade. Obtivemos também a alteração do capital mínimo referente ao relacionamento eletrônico no artigo 19. O aumento do capital mínimo exigido antes era de R$20, cotas partes, agora passa a ser de R$100, cotas partes. O objetivo é elevar o nível de comprometimento do associado, mesmo em modelos digitais, e evitar distorções entre associados presenciais e digitais, quanto à contribuição para o capital social. Fortalecer a base patrimonial da cooperativa, acompanhando a expansão dos canais eletrônicos. Houve um ajuste redacional referente à ampliação de abrangência para os canais digitais e tipo de tomador. Inclusão mais clara de diferentes perfis: pessoa natural, microempreendedor individual MEI, pessoa jurídica e ente despersonalizado. Pequenos ajustes de redação para maior precisão jurídica. Houve também alteração relevante no parágrafo 3º do artigo 19, referente à migração de relacionamento. Antes, previa apenas a migração para outro pacote de serviço, quando o associado deixasse de atuar exclusivamente por meio eletrônico digital. Agora passa a exigir que o associado
complemente o capital social conforme as regras do artigo 17. O objetivo é garantir a isonomia entre os associados, evitando que eles apriam o relacionamento e permaneçam com o capital inferior. Reforça o princípio de que a maior utilização da cooperativa implica na maior participação no capital social. Aumenta a proteção financeira e a coerência do modelo de capitalização. No artigo 20, capítulo 2º da movimentação das cotas partes, seção 1 do resgate ordinário, houve a ampliação da compensação de débitos do inciso 1º. O texto original já previa a possibilidade de compensação entre débitos do associado e seu crédito de capital. A nova redação amplia significativamente esse alcance, ao estabelecer que a compensação abrange operações vencidas e vincendas, obrigações na condição de devedor principal ou solidário. Inclui expressamente a hipótese de substituição pelo espólio. O objetivo é reforçar a proteção financeira da cooperativa, evitar lacunas em caso de coobrigações ou falecimento, garante maior efetividade na recuperação de créditos. Dessa forma, o objetivo é a ampliação do prazo de devolução para o associado desligado, antes até 30 parcelas mensais, agora até 60 parcelas mensais. Para o herdeiro de associado falecido, antes até 30 parcelas mensais, agora até 60 parcelas mensais. O objetivo é reduzir o impacto financeiro imediato sobre a cooperativa, melhorar a gestão de fluxo de caixa e liquidez. Alinha-se às práticas mais prudenciais de sustentabilidade financeira. A nova redação traz também regras mais rigorosas para pagamento a herdeiros. Exige documentação formal, alvará judicial, formal de partilha e escritura pública. Prevê também a dedução de débitos existentes antes do pagamento. E mantém a apuração no encerramento do exercício social. O objetivo é garantir maior segurança jurídica no pagamento aos sucessores, evita o pagamento indevido sem respaldo legal e protege a cooperativa contra riscos sucessórios. No artigo 21 do capítulo 3 da transferência das cotas partes. O caput do artigo é uma inclusão em adequação ao padrão sistêmico, reafirma princípios já previstos na legislação e no estatuto, estabelecendo que as cotas partes são indivisíveis e intransferíveis a terceiros não associados, inclusive por herança. Não podem ser negociadas ou dadas em garantia. Além disso, inova ao prever que não poderão ser transferidos entre associados quando o cedente possui operações de crédito ativas até o respectivo limite. O objetivo é evitar a descapitalização do associado devedor, proteger a cooperativa contra a redução indevida de garantias vinculadas às operações de crédito. No parágrafo 1º, estabelece que a transferência deve ser averbada na ficha de matrícula, mediante termo contendo a assinatura do cedente, do cessionário e do diretor responsável. O intuito é garantir a rastreabilidade e a formalização adequada, reforçar a validade jurídica, controle interno das operações. Já no parágrafo 2º, o dispositivo introduz regra relevante ao determinar que os valores transferidos somente poderão ser retirados após 5 anos. E ainda, assim, deverão respeitar as condições do artigo 20 referente ao resgate. O objetivo é evitar o uso de transferência como mecanismo de antecipação indevida de liquidez. Preservar a estabilidade do capital social, reforçar o caráter permanente e comprometimento do capital na cooperativa. Previsão de deliberação para casos omissos no parágrafo 3º. O artigo encerra com a previsão no seu parágrafo 3º sobre
situações não previstas que serão decididas pelo Conselho de Administração. Com o intuito de garantir a flexibilidade na gestão, permitindo decisões alinhadas ao interesse institucional sem comprometer a segurança normativa. Já no artigo 23 do capítulo 2º dos fundos, a principal mudança está no parágrafo 1º, que altera o momento e a forma de destinação de determinados recursos. Antes, as doações sem destinação específica e valores recuperados poderiam ser destinados ao fundo de reserva antes da apuração das destinações obrigatórias. Agora, esses valores passam a ser destinados ao fundo de reserva após a apuração das destinações obrigatórias e estatutárias. 25% para a reserva e 5% para o FATS. A adequação garante transparência e previsibilidade na apuração das sobras. Evita distorções na base de cálculo dos percentuais obrigatórios. Assegura que os fundos obrigatórios sejam constituídos de forma prioritária e íntegra. No artigo 25 do capítulo 2 da Assembleia Geral, seção 1, da competência para convocação, houve uma renumeração do artigo 24 para o artigo 25. Obtivemos a adequação do parágrafo 2º sobre a ampliação das hipóteses de intervenção da central. O texto mantém as hipóteses anteriores e acrescenta uma nova possibilidade de solicitação de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em caso de descumprimento de normas legais e regulamentares, bem como políticas, decisões, diretrizes normativas, procedimentos sistêmicos nacionais ou regionais. O intuito é reforçar o alinhamento sistêmico entre a cooperativa singular e a central. Amplia o escopo de atuação da central para além de riscos e fraudes, garante maior aderência às regras do sistema Sicob. Já no parágrafo 3º, sobre o direito de voz da central na Assembleia, a nova redação prevê que, em caso que a central convoque a Assembleia, terá direito à voz durante a sua realização. O objetivo é fortalecer o papel da central como órgão de supervisão e orientação. Permite maior clareza e transparência na comunicação de risco ou irregularidades. Contribui para decisões mais informadas por parte dos associados. Já no artigo 36, capítulo 5 dos órgãos estatutários, seção 1 das disposições, houve uma renumeração do artigo 35 para o artigo 36. Foi substituído o critério de vínculo associativo por requisitos etários. Antes, exigia-se que o ocupante fosse pessoa natural, exceto no caso de diretor executivo. Agora, passa a exigir que o candidato seja pessoa natural com idade mínima de 25 anos, sem menção expressa à obrigatoriedade de ser associado. O objetivo é ampliar a possibilidade de composição dos órgãos estatutários dependendo da interpretação sistêmica. Introduzir critérios objetivos de maturidade mínima para a ocupação dos cargos, indicando alinhamento com as práticas de profissionalização da gestão. No mesmo artigo também houve a exclusão da dispensa de comprovação técnica na reeleição do inciso 4º. Antes, a comprovação de capacitação técnica era dispensada em casos de reeleição. Agora, a exigência passa a ser obrigatória em todos os casos, inclusive para recondução. A alteração reforça o princípio de qualificação contínua, elimina tratamento diferenciado entre novos eleitos e reeleitos. Aumenta o nível de exigência técnica e transparência.
No artigo 50 da subseção 2 da vacância do cargo de Conselho Fiscal, o artigo foi renumerado do artigo 49 para o artigo 50. O ajuste da referência interna do artigo 39 para o artigo 40, alteração formal estrutural sem mudança material no conteúdo da regra de vacância automática. Obtivemos alteração no parágrafo 2º. Antes, a substituição obedecia ao critério de maior tempo de associação, agora prevê apenas a efetivação do suplente, sem especificar critério. Confere maior flexibilidade administrativa, evita eventuais conflitos ou limitações operacionais, permite a adoção de critérios internos ou regimentais, se necessário. Já no parágrafo 3º, houve mudança relevante no gatilho para a convocação de assembleia. Antes, a convocação apenas em caso de 4 ou mais vacâncias, agora convocação obrigatória em caso de 1 ou mais vacâncias. Reforça a recomposição imediata do Conselho Fiscal. Evita o funcionamento com quadro reduzido por longos períodos. Fortalece a efetividade da fiscalização e da governança. Houve inclusão do parágrafo 4º, referente à licença para a conselheira. O novo dispositivo prevê que a conselheira gestante, adotante ou com a guarda judicial para fins de adoção poderá se afastar por 120 dias consecutivos. Introduz a medida de equidade e inclusão. Alinha o Estatuto às boas práticas trabalhistas e institucionais. Garante continuidade da participação feminina em cargos de governança sem prejuízo de direitos. Por fim, no artigo 58 do título 7 das disposições finais, com inclusão do respectivo artigo, representa um avanço importante na clareza jurídica, alinhamento conceitual e organizacional normativa do Estatuto Social. Reforça o enquadramento jurídico da própria cooperativa. Afasta interpretações equivocadas quanto à natureza das operações. Obrigado, Matheus. Solicito agora que o senhor proceda com a apresentação do item 2 da AGE, reforma do regulamento eleitoral. Bom dia a todos. Submetemos à apreciação e deliberação dessa Assembleia a proposta de reforma do regulamento eleitoral da Cooperativa de Crédito Cofrecred, Sicoob Cofrecred, com o objetivo de adequá-lo ao padrão sistêmico do Centro Corporativo Sicoob, CCS. Essa atualização representa um importante avanço em nossa governança, pois promove maior padronização dos processos eleitorais, alinhando o Sicoob Cofrecred às melhores práticas adotadas em todo o sistema. Com isso, buscamos fortalecer a transparência, a segurança jurídica e a equidade nas eleições, garantindo regras mais claras, objetivas e uniforme para todos os cooperados. Além disso, a adoção ao padrão sistêmico contribui para maior eficiência operacional, reduzindo riscos de inconsistências e assegurando que nossos processos estejam em conformidade com as diretrizes institucionais. Essas medidas reforçam a credibilidade do Sicoob Cofrecred, valoriza a participação democrática dos cooperados e fortalece ainda a nossa estrutura de governança. Ressaltamos que o regulamento completo com todas as alterações da proposta estão disponíveis em nosso site do Sicoob Cofrecred. Contamos com a participação de todos. Obrigado novamente ao senhor Matheus. Todos os itens dessa Assembleia se encontram disponíveis para votação dentro dos aplicativos Sicoob Mob e o SuperWeb Sicoob, até 15 horas do dia 29 de abril. Encerramos assim a apresentação dos itens da AGE e passaremos agora para a nossa Assembleia Ordinária. Iniciamos com o item 1 do edital Prestação de Contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2025, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal. Convido o senhor Gabriel Baraldi Zola,
coordenador da área de contabilidade da Central Sicoob São Paulo, para fazer a apresentação da prestação de contas. Olá a todos os cooperados, cooperadas, membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, diretoria e colaboradores do Sicoob Copicred. Meu nome é Gabriel Zola, responsável técnico pela contabilidade da cooperativa, e farei a apresentação do balanço patrimonial e demonstração de sobras ou perdas na database de 31 de dezembro de 2025. Importante destacar primeiramente que desde 1º de janeiro de 2025 foi implantado pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional a Resolução 4966, que traz novas regras para a mensuração, classificação e registro contábil dos instrumentos financeiros. Portanto, os senhores e as senhoras perceberão que o ativo não está mais apresentado por ordem de liquidez, mas sim por classificação de acordo com o modelo de negócio trazido pela norma. E também, por termos uma mudança, uma nova norma implementada, não foi dispensada a apresentação de informações comparativas. Portanto, não apresentaremos, como de costume, 2024 com 2025. Será apresentado apenas o exercício de 2025. Balanço patrimonial, 31 de dezembro de 2025, Sicoob Copicred. O ativo estava composto pelas disponibilidades em 1.505.000. Os ativos financeiros classificados ao custo amortizado totalizaram 239.465.000, composto principalmente pelas relações interfinanceiras em 143.558.000 e as operações de crédito em 87.531.000. As provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito são de 12.308.000, os ativos financeiros classificados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 13.644.000. Os ativos financeiros classificados ao valor justo por meio do resultado, 10.748.000. Outros ativos, 3.417.000. O imobilizado de uso, 7.956.000. Intangível, 312.000. Fechando o ativo, as depreciações e amortizações acumuladas totalizam 4.630.000. Fechando o ativo em 272.583.000. Passivo está classificado ao custo amortizado, totalizando 226.037.000, composto pelos depósitos em 168.894.000, outros instrumentos de dívida, 17.764.000, as relações interfinanceiras totalizam 22.450.000, outros passivos, 14.179.000 e as provisões passivas em 2.748.000. O patrimônio líquido totaliza 46.546.000, composto pelo capital social, reservas de sobras e sobras acumuladas, fechando o total do passivo e patrimônio líquido em 272.583.000. Demonstração de sobras ou perdas. As receitas da intermediação financeira totalizaram 43.656.000, as despesas da intermediação financeira 21.045.000, chegando ao resultado bruto da intermediação financeira de 22.610.000. As provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito são de 4.249.000, chegando ao resultado líquido da intermediação financeira em 18.360.000. Daqui são descontadas as outras despesas operacionais de 10.645.000 e somadas as reversões de provisões em R$ 31.617, chegando ao resultado operacional da cooperativa
de R$ 7.746.000. As receitas e despesas não operacionais totalizam R$ 22.881, chegando a sobras antes da tributação e participações em R$ 7.769.000. A despesa com imposto de renda e contribuição social foi de R$ 74.789 e as participações nas sobras de R$ 392.535. Chegamos, por fim, às sobras do período antes das destinações e dos juros ao capital de R$ 7.302.079. Destaco que as notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. Agradeço a atenção de todos e uma boa assembleia. Obrigado, Gabriel. Convido agora o senhor André Quinarello, contador da Moore Prisma Auditores Independentes, para apresentação do parecer da auditoria externa. Olá a todos, meu nome é André Quinarello, sou o diretor responsável pelos trabalhos de auditoria independente da Cooperativa de Crédito Copicred, Cicobi Copicred, e neste vídeo representa a Moore Prisma, empresa de auditoria com sede em Ribeirão Preto, São Paulo. O objetivo de nosso trabalho é de emitir uma opinião sobre as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2025. Como resultado de nossos trabalhos, apresento a vocês a nossa opinião, emitida em 20 de fevereiro de 2026. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito Copicred, Cicobi Copicred, Cooperativa, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito Copicred, Cicobi Copicred, em 31 de dezembro de 2025, foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Sem modificar a nossa opinião, chamamos a atenção para o seguinte assunto. ênfase, informações comparativas. Chamamos a atenção para a nota explicativa número 2.1b, as demonstrações financeiras, que descreve que as referidas demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, considerando a dispensa da apresentação nas demonstrações financeiras referentes aos períodos do ano de 2025, dos valores comparativos relativos aos períodos anteriores, conforme previsto na Resolução número 4966 do Conselho Monetário Nacional e na Resolução BCB número 352 do Banco Central do Brasil. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Permanecemos à disposição para qualquer dúvida por meio dos contatos indicados nesse vídeo. A vocês, nosso muito obrigado. Agradeço o senhor André e convido a senhora Ana Lúcia Cornacini Estevanato, coordenadora do Conselho Fiscal, para a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Bom dia a todos. Os membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Copicred, Cicobi Copicred, com sede na rua Paulo Mauro Frazili, número 30, em Valparaíso, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob número 53-623-781-0001-37, nos termos do Estatuto Social e Regimento Interno, e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as demonstrações contábeis e o balanço patrimonial relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025,
com base nos trabalhos realizados e no parecer da auditoria independente datado de 20 de fevereiro de 2026, declara que as informações constantes nos referidos documentos refletem de forma fidedigna a real situação financeira e patrimonial da Sicoob Copicred na referida data. São de parecer que devem ser aprovados pelos senhores cooperados, por refletirem a real situação econômica financeira da cooperativa. Registramos com satisfação o resultado expressivo alcançado no exercício de 2025, superior às metas estabelecidas pelo Conselho de Administração. Tal desempenho representa avanço significativo em relação ao exercício anterior e abre perspectiva de que as sobras possam ser distribuídas aos cooperados, sujeita à aprovação da Assembleia Geral Ordinária. Ao longo do ano, observamos avanços nos indicadores de risco e conformidade, redução de exposições críticas e melhor organização dos planos de ação. Continuaremos acompanhando com atenção temas como o fortalecimento dos controles internos, o amadurecimento da gestão de riscos, especialmente de crédito, buscando também formas de aumentar a agilidade do processo de concessão sem abrir mão da qualidade e análise de risco, a segurança da informação e a melhoria na formatação e clareza de alguns relatórios gerenciais entregues por setores da cooperativa. Não foram identificados fatos que comprometam a continuidade regular das atividades. Em espírito de colaboração, os membros deste Conselho Fiscal ratificam as ações estratégicas adotadas pela gestão, bem como o comprometimento do corpo funcional da cooperativa, que foram fundamentais para o resultado satisfatório alcançado no exercício de 2025. Obrigado, senhora Ana Lúcia. Esse e os demais itens já estão disponíveis para votação até às 15 horas do dia 29 de abril, pelos aplicativos Sicoob Mob e o Super App Sicoob. Dando sequência à pauta, passamos ao item 2 do edital, destinação das sobras apuradas e fórmula de cálculo. Destinação de 80% para fundo de reserva e 20% para crédito em conta capital dos cooperados, sendo da seguinte fórmula: captação 40%, sendo 30% de captação remunerada, 10% de saldo em conta corrente. Operação de crédito, 20%, sendo 10% crédito comercial, 10% crédito rural. Produtos e serviços, 40%, sendo 10% consórcio, 10% seguro, 5% Cipag e 15% cartão de crédito. Lembrando a todos que os itens já estão disponíveis para votação até às 15 horas do dia 29 de abril. Informo que o senhor Marcos Henrique Sarte, associado, assume agora a condução dos trabalhos. Quero agradecer antecipadamente ao senhor Antônio Geraldo Montanhês pela confiança depositada. E vamos, então, trabalhar o item 3, que se trata da fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificação dos membros do Conselho Fiscal. E assim apresenta-se a seguinte proposta. Proposta de reajuste da cédula de presença do Conselho Fiscal, passando de R$ 3.031,87 para R$ 3.213,78, sendo esse valor com reajuste igual ao dos funcionários. Passamos agora a tratar do item 4 do edital. Ratificação da atualização da política institucional de remuneração dos administradores do Sicoob, Resolução CCS 367, de 26 de setembro de 2025, que está disponível no site do Sicoob Copicred. A ratificação da atualização da política institucional de remuneração dos administradores do Sicoob tem como principal objetivo garantir maior transparência, equilíbrio e alinhamento com as melhores políticas de governança. Essa atualização assegura que a remuneração dos administradores esteja compatível com as responsabilidades exercidas,
o desempenho da cooperativa e os interesses dos associados, fortalecendo a sustentabilidade e a gestão responsável. Além disso, reforça o cumprimento das diretrizes regulatórias vigentes, promovendo maior segurança, equidade e credibilidade na administração da cooperativa. Vamos tratar agora, na sequência, o item 4.1 do edital, que se trata da fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração. Nos termos da política institucional de remuneração dos administradores do Sicob, cuja adesão foi aprovada pela Assembleia Geral da Cooperativa em 25 de março de 2025, os cooperados, por unanimidade dos presentes, fixaram, para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária de 2026 e a Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá até abril de 2027, com vigência no dia seguinte à deliberação, cujos valores serão atualizados anualmente, considerando o índice igual ao dos empregados. O seguinte montante global anual de remuneração. Inciso 1. Para o presidente do Conselho de Administração. Letra A. Honorários mensais equivalentes a R$ 8.694,76, equivalentes a R$ 104.337,07 para o ano. Item B. O montante total máximo de R$ 31.381,18 para o pagamento dos seguintes benefícios: gratificação natalina, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil. Letra C. Não pagar remuneração variável ou qualquer outra remuneração adicional ao presidente do Conselho. Inciso 2. Para os demais conselheiros. Letra A. Para cada conselheiro, honorários de R$ 5.261,35 mensais, sendo essa remuneração fixa, equivalente a R$ 252.544,80 para o ano. Letra B. O montante total máximo de R$ 77.876,03 para pagamento dos seguintes benefícios: gratificação natalina, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil. E letra C, não pagar remuneração variável ou qualquer outra remuneração adicional aos conselheiros. Trataremos agora o item 2 para os demais conselheiros. O montante total máximo de R$ 252.544,80 por ano. Letra B. O montante total máximo de R$ 77.876,03 para pagamento dos seguintes benefícios: gratificação natalina, seguro de vida, seguro de responsabilidade civil. Letra C. Não pagar remuneração variável ou qualquer outra remuneração adicional aos conselheiros. Dando sequência, seguiremos então para o item 4.2 do edital, que trata da fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos membros da diretoria executiva. A proposta é: nos termos da política institucional de remuneração dos administradores do Sicob, cuja adesão foi aprovada pela Assembleia Geral da Cooperativa em 25 de março de 2025, onde fixou, para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária de 2026 e a Assembleia Geral Ordinária que ocorrerá até abril de 2027, com vigência no dia seguinte à deliberação, cujos valores serão atualizados anualmente, considerando o índice igual ao dos empregados, o seguinte montante global de remuneração.
o montante total anual máximo de R$ 789.831,48 para remuneração fixa, ficando a estipulação individual bruta para cada diretor sob a responsabilidade do Conselho de Administração, cuja decisão deve constar da ata da respectiva reunião do colegiado que apreciar o tema. O inciso 2. O pagamento dos benefícios será estipulado pelo Conselho de Administração, cuja decisão deve constar na ata da respectiva reunião do Conselho do colegiado que apreciar o tema. Item 3. Com base nas métricas econômico-financeiras e qualitativas apresentadas à Assembleia Geral, o montante total máximo de R$ 65.819,29 para pagamento de bônus, remuneração variável aos diretores, ficando a estipulação individual para cada diretor sob a responsabilidade do Conselho de Administração, cuja decisão deve constar da ata da respectiva reunião do colegiado que apreciar o tema, mediante a apuração do adequado cumprimento das metas fixadas no início do exercício, bem como a observância dos fatores previstos na política institucional de remuneração dos administradores do Sicob, nos termos e nas condições delimitados pela Assembleia Geral da Cooperativa. Em caso de decisão pelo pagamento de bônus, remuneração variável, as regras de diferimento contidas na citada política deverão ser integralmente observadas. Inciso 4º. As metas e os seus respectivos indicadores e percentuais referenciais mínimos de cumprimento pela diretoria executiva, incluindo o peso de cada meta, serão definidos pelo Conselho de Administração da Cooperativa, cuja decisão deve constar da respectiva ata de reunião do colegiado, que vai deliberar sobre o tema. Inciso 5. Não pagar qualquer outro incentivo ao desempenho ou remuneração adicional aos diretores. Inciso 6. Além dos valores aprovados, a cooperativa arcará com os encargos sociais, INSS patronal, relativos à remuneração dos membros da diretoria executiva. Lembrando que todos os itens estão disponíveis para votação até às 15 horas do dia 29 de abril, pelos aplicativos Sicob Mub e Super App Sicob. Encerro aqui, então, a minha participação e devolvo ao senhor presidente, senhor Antônio Geraldo Montanhês, agradecendo a confiança depositada. Obrigado, senhor Marcos. Passamos agora ao item 5, atualização da política institucional de controles interno e conformidade, disponibilizada no site da Sicob Copicred. Convido o senhor José de Jesus Júnior, gerente de controle interno, riscos e compliance, para que apresente as atualizações. Prezados cooperados, bom dia. Apresentamos a política institucional de controles internos e conformidade, atualizada pela resolução CCS 358, de 2 de setembro de 2025. A política estabelece diretrizes para o sistema de controle interno e conformidades das entidades do Sicob e define princípios para assegurar o fortalecimento do sistema de controle interno e o gerenciamento efetivo dos riscos de conformidade de acordo com a complexidade dos processos da cooperativa. A política reforça que
A responsabilidade pelas atividades de controles internos e conformidades se aplica a todos os empregados, independente de seu nível hierárquico, consolidando a cultura da integridade, responsabilidade e governança. Destacamos as duas inclusões feitas na política. A primeira estabelece que, para as cooperativas que ainda estão em processo de adoção de estatuto padrão, a adesão deve ser aprovada pelo respectivo órgão de administração definido no estatuto. A segunda inclusão estabelece que a política é divulgada internamente por meio dos canais de comunicação do Sicoob, garantindo amplo conhecimento e aderência das diretrizes por todos os colaboradores. Essas atualizações reforçam o compromisso da cooperativa com a conformidade, com a mitigação de risco e com a adoção de boas práticas, garantindo maior confiabilidade nos processos e proteção aos interesses do cooperado. Além disso, reforça a atuação preventiva, promovendo uma gestão mais eficiente, íntegra e alinhada às melhores práticas do sistema Sicoob. Obrigado. Obrigado, Júnior. Convido o diretor executivo da Sicoob São Paulo, o senhor Rodrigo de Moraes, para fazer o uso da palavra. Olá, senhores e senhores cooperados, Copcred, a todos que acompanham a realização dessa Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Cooperativa. Quero cumprimentar o presidente do Conselho de Administração, senhor Antônio Montanhês, em seu nome, senhor Antônio, cumprimentar os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal da Cooperativa. Quero cumprimentar também os diretores executivos, Marcelo, João Paulo e Hugo, em seus nomes, cumprimentar toda a equipe de colaboradores da cooperativa. Eu quero também agradecer o convite de participar desse momento tão especial, que é a realização dessas assembleias, a Assembleia Geral Extraordinária, na qual está tratando da reforma ampla do Estatuto Social, um documento muito importante para as atividades, tanto operacionais quanto as diretrizes que devem ser tomadas pela administração. Também uma Assembleia Geral Ordinária com a prestação de contas aí do exercício de 2025, a apresentação dos resultados. Então, portanto, uma aproximação e uma prestação de contas da administração para vocês cooperados, fruto dos resultados e das operações que foram praticadas por vocês durante o ano de 2025, que hoje são apresentadas aqui como encerramento do exercício de 2025. Nós aqui da Central estamos aqui sempre à disposição para contribuir com o desenvolvimento e crescimento sustentável da cooperativa, contribuindo não só com os planos de expansão, mas também com as atividades comerciais, com as atividades relacionadas à sustentabilidade e às comunidades onde a cooperativa atua. Quero mais uma vez aqui reforçar nosso compromisso com esse desenvolvimento, com esse apoio da nossa central, a cooperativa Copcred. Eu desejo a todos vocês aqui uma excelente assembleia, que todos possam ter um ano de 2026 aí de muita saúde, muito sucesso e felicidades. E para a administração da cooperativa, contem com a nossa central, estamos aqui à disposição para contribuir sempre com o desenvolvimento sustentável da cooperativa. Desejo mais uma vez uma excelente assembleia a todos, um grande abraço, meu muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Lembrando a todos que os itens dessa assembleia se encontram disponíveis para votação dentro dos aplicativos Sicoob Mobile ou Super Web Sicoob, até às 15 horas do dia 29 de abril. Participe de nossa assembleia, não deixe de votar. No dia 29 de abril, às 15h30, voltaremos com o resultado da nossa AGO. Muito obrigado a todos.